Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com a nossa diaconisa Maristela, aqui no Sala de Visita. Ela vai falar um pouco da Palavra de Deus para a gente aqui e vai explanar algo importante para nós. Vamos prestar atenção à nossa visitante e é um prazer tê-la aqui conosco no Sala de Visita. Como vai, Maristela? Tudo bom? Tudo bom. Obrigada, irmã Sônia, pelo convite. E vocês que estão aqui, participando, não é à toa, Nada está fora da presença e do propósito de Deus. E eu queria ter uma conversa aberta com vocês. A gente vai conversar assuntos variados, vamos deixar Deus agir, Em primeiro lugar, irmã Sônia, eu quero agradecer novamente, pelo convite. E o que eu queria deixar para vocês que estão assistindo é que no momento que a gente está vivendo hoje, pós-pandemia, que infelizmente deixou um lastro de coisas na nossa mente, no nosso coração, perdas, dúvidas, medos, anseios. Tem pessoas que ainda nem se recuperaram. Conheço pessoas que ainda vivem esse medo da pandemia. E o que isso tem a ver conosco hoje, na nossa vida cristã? Tem muito a ver. Por quê? Porque durante o tempo que a gente tem medo da nossa vida, de perder a nossa vida ou de perder um ente querido, que a nossa fé é colocada, imposta em risco, E eu sempre falo isso com minhas amigas, E eu falo que você quer saber como que um cristão vai reagir é quando tá tudo dando errado. Porque quando tá tudo indo bem, a pessoa glorifica, a pessoa tá ali forte. Mas quando as coisas começam, assim, descer, ficar difícil, aí que a gente vê a fé ser provada, Aí tem a palavra de Deus que diz que quando eu estou fraco é que eu estou forte, E é verdade. Porque quando você está passando por qualquer tipo de tribulação, que não é fácil, estava conversando com a irmã Sônia aqui antes, às vezes no nosso trabalho, na faculdade, na escola, e às vezes até mesmo na igreja, A gente passa por dificuldades. Que tipo de dificuldades? Às vezes a gente é mal compreendido, O ser humano, ele tem uma tendência de não saber se expressar direito. E às vezes você quer falar que uma coisa é azul, mas a outra pessoa entende que é preto. E aí vocês vão ficar naquela briga, um tentando provar quem está mais certo. O que eu quero dizer com vocês? Abra a Bíblia de vocês, por favor. A gente vai estar lá em Romanos. Romanos 12. Vou começar lendo aqui o versículo 9. Eu aconselho vocês ler o Romanos 12 todo, porque para mim é uma oração, E você só lendo esse Romanos 12 todo, se você conseguir absorver, não vou nem falar 50 não, vou falar 15% do que ele está dizendo aqui, a sua vida a partir de hoje não vai ser a mesma. Mas vamos dar uma lidinha aqui a partir do... Deixa eu ver se eu começo a ler. Vou começar a ler a partir do 3. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Uma regra, em tese, de ser cristão é você ser humilde. O cristão tem que ser humilde, porque a gente nasceu para ser servo. Em nenhum momento Deus falou que a gente ia mandar em nada. A gente nasceu para adorar Deus. Então, a primeira característica de um cristão é a humildade. A gente tem que entender que a gente é servo. Vai ter sempre alguém acima da gente. Então, a gente tem que entender isso. Quando a gente entende a nossa pequenez e a nossa humildade, a nossa vida toma um sentido. Quando você entende onde você está no projeto de Deus. E é isso que eu quero falar essa manhã. Vamos continuar. É que vocês não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de você mesmo. E cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Irmãos, nem todo mundo tem o mesmo grau de fé. Aprenda isso. Tem lá a parábola dos talentos, é mais ou menos isso. Para uns, Deus dá 1. Para outros, Deus dá 2. Ele dá conforme a sua capacidade. Que capacidade é essa? Deus conhece você. Ele sabe até onde é o seu limite. Estava falando isso com a irmã hoje sobre limite. Inclusive, ela pregou, depois vocês cobrem ela essa pregação sobre limite.
que cada pessoa tem um limite, irmão, não tem jeito. E aqui tá falando mais ou menos isso, que cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Nem todo mundo tem a sua fé. Tem a quantidade de fé, cada um tem a sua. Uns vão ter muito, outros vão ter pouco, mas todos têm fé. Mas conforme Deus deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo, por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos em um só com outros, como parte diferente de um só corpo. Ou seja, nós não somos iguais no projeto de Deus. Cada um tem a sua função. A mão tem uma função, a língua tem uma função, o olho tem uma função, e assim nós somos. Descubra qual é a sua função no reino de Deus, na terra, na sua escola, no seu trabalho, qual que é a sua função? Quando você entender o que você tem que fazer, o seu propósito, eu sempre falo quando eu dou palestras. Quando eu estou dando palestras, eu sempre falo o seguinte: não sejam como a música do Zeca Pagodinho, deixe a vida me levar. Vocês não podem deixar a vida levar vocês não, irmão. Senão você vai parar em qualquer canto. Deus sabe aonde a vida vai te levar. Você tem que conduzir a sua vida. Ah, mas como que eu conduzo a minha vida? Através das suas escolhas. Comece a fazer as escolhas, primeiramente, consultando a Deus. Poxa, essa escolha que eu tomei, ela vai impactar o que no reino de Deus? Ela vai impactar o que para a minha família? Ela vai impactar o que para mim? Se o impacto dessa escolha sua não ferir os propósitos de Deus, as leis de Deus, e nem ferir a sua família, e nem te ferir, é algo que você deve fazer. Mas, se ferir qualquer uma dessas 3 pilares, repense essa sua escolha. Vamos continuar. Eu vou pular aqui para a parte 6. Porque tanto usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu, aquela parábola dos talentos de novo. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Já falei sobre isso, ou seja, conforme a sua capacidade. Se é o dom de servir, então devemos servir. Eu gosto muito dessa parte, irmão. Se é o dom de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar, que eu acho que é o meu, os outros, então, animemos. Eu gosto muito de dar palavras de incentivo. Eu gosto de incentivar a pessoa a buscar o melhor dela, porque todo mundo tem algo de bom. Tava falando com a irmã Sônia, eu sou ótima para resolver conflito. Sou ótima para resolver problema, mas eu tenho uma mente horrível, eu esqueço tudo. Eu não tenho uma memória boa. Ninguém é 100% bom em tudo, irmãos. Não fique pensando que você é um Zé Ninguém. Outra coisa que eu quero falar com vocês. O mundo hoje quer falar para você que você é um nada. Escute o que eu tô te falando, vou repetir de novo. O mundo hoje quer falar para você que você é um nada. Eles estão errados. Deus não colocou um nada na face da terra. Todos têm um propósito, todos têm algo que são muito bom. São muito bom. Que se você descobrir no que você é bom e colocar isso em prática, várias pessoas vão falar, cara, você é bom, hein? Isso aí, hein? O problema é que ninguém está querendo gastar tempo em se conhecer e descobrir o que você é bom. Deus deu pelo menos um talento, está aqui na Bíblia, ó. Então você é bom em alguma coisa. Procure saber no que você é bom e aumente isso. Claro que Deus te deu um talento, mas você pode conseguir outros. A Bíblia fala que Deus dá um, mas você pode desenvolver outros. Eu não tenho um dom de cantar. E vou dar um testemunho para vocês, né? Eu entrei no estado de louvor da igreja. Eu não canto muito bem, não vou mentir. E eu sei disso, não precisa os irmãos às vezes me falar, mas eu sei. E às vezes, assim, eu me esforço no estado de louvor, aí acabou o culto, a irmã chega para mim e fala bem assim: poxa, você, qual a palavra que ela usou mesmo? Você é igual... É como se eu eu estivesse ali fingindo que estava cantando. Ela falou que eu era, tipo assim, uma pessoa que não tava cantando. Que eu tava só fingindo que tava cantando. Dubladora. Falou isso mesmo. Você é tipo dublê. Aí aquilo, irmão, fui pra casa triste. Até chorei. Aí falei com Deus, Senhor, eu não vou mais fazer parte do ministério de louvor. Porque é um dom que eu não tenho, mas eu tô buscando de todo o meu coração. Eu tenho me esforçado. Aí vem... Mas sabe o que é isso, irmão? Às vezes o diabo vê que você tá progredindo e ele quer te parar. E às vezes ele usa pessoas próximas a você. E aí, eu até botei uma frase, falei com a irmã hoje da minha frase, que é a seguinte: o que dói não é quando vem de quem você espera. O que dói é o contrário. Ou seja, quando vem de quem você não espera. Isso que dói, isso que faz a gente chorar.
faz a gente repensar. Aí eu fui pra igreja, eu comentei isso com minha irmã, do Ministério de Louvor. Aí ela falou comigo assim, você não vai sair do ministério não, porque é isso que o diabo quer. Você vai continuar, ensaie mais, faça aula e você vai continuar. Você não pediu isso a Deus e Deus vai te dar. Às vezes, irmão, a gente tem muito conhecimento na palavra, às vezes a gente tem bastante tempo na caminhada, mas o diabo consegue entrar naquele momento da gente e mexer com a nossa cabeça e com a nossa fé. Mas Deus é tão misericordioso que ele envia os anjos dele, outra pessoa. O diabo envia o dele. Às vezes usa até um irmão da igreja que está com alguma brecha, ele entra nessa brecha. Não é para você ficar com raiva do irmão, não, porque não é o irmão, é o diabo. Você tem que entender que a sua luta não é com carne, é contra o espírito. Então você tem que entender isso e não ficar com raiva das pessoas, mas orar a Deus. Falando isso, eu vou continuar lendo sobre raiva de pessoas. Vamos continuar aqui, vamos voltar para a palavra. Então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo o cuidado. Tem pessoas que querem chamar a atenção do irmão, mas numa grosseria. A palavra fala isso? A palavra fala que a gente tem que chamar em amor. Aprendam isso, vamos continuar. Quem ajuda os outros, ajude com alegria. Não é para você dar com pesar no coração, não. É para você dar com alegria. Se for dar com pesar, melhor nem dar. Porque Deus conhece o nosso coração. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Quero falar um pouco sobre isso aqui. Às vezes é difícil, irmão, tratar com respeito aquelas pessoas que tratam a gente com desrespeito. Tem vezes, eu até falei isso, comentei isso domingo na EBD. Às vezes tem pessoas que querem me tirar do sério. Aí quando eu penso em responder, Deus fala, Maristela. Aí eu aprendi uma coisa, o silêncio mata. Mata na unha. Aí, quando eu penso em responder, eu até faço assim, irmãos, ó, pra responder. A pessoa vê que eu vou responder. Aí eu paro, a pessoa fica olhando, eu falo. Deus falou pra mim não falar nada. Porque Ele vai me justificar. Porque eu sou justificado pelo sangue dele, por Ele. A pessoa fica quietinha. E eu saio. Porque às vezes, quando você fala aquilo na hora da raiva, você vai pecar. E quando a gente peca, a gente se afasta um passo para longe de Deus. Não é isso que eu quero, irmãos. Às vezes eu até peco, às vezes eu falo, aí eu me arrependo, falo, Senhor, me perdoe, não deixe mais eu fazer isso. Não estou dizendo que você não vai pecar, você vai. Mas você tem que ter essa consciência que você está se afastando de Deus. E você tem que se perdoar, falar com Deus, Senhor, me perdoe, eu não quero mais cometer isso. E dar um passo à frente de novo. Porque cada pecado a gente vai indo. Deus, ele não se afasta de ninguém. As pessoas que se afastam dele. Eu vejo às vezes pessoas, ai, Deus não me responde. Mas será que o que você tem feito para Deus estar assim meio longe de você? Na verdade, você que está longe dele, né? Mas enfim, tem pessoas que não têm essa compreensão. Às vezes você quer falar de coisas espirituais com pessoas carnais, elas nunca vão entender. Nunca. Bota uma coisa na sua cabeça. Quem tá na carne só entende a carne. Eu tenho um canal no TikTok que tá falando isso com a irmã. E nesse canal, 90% dos meus seguidores não são evangélicos. Então, eu já notei que quando eu boto música evangélica, o que acontece? Nesse canal eu só boto frases. E quando eu boto música evangélica, eu tenho pouca visualização. Porque eles não são evangélicos. Mas como eles têm músicos que não sabem inglês, eu coloco música evangélica em inglês. Olha só que jogada. E aí eu tenho uma visualização boa. Às vezes eu boto músicas seculares, mas músicas que as palavras não tem muita coisa que, assim, profere, né, a palavra de Deus. E ali eu sempre tento inserir. Quando você fala com pessoas carnais, você tem que usar carne para falar com eles. Você não pode usar o espírito, porque eles não vão entender. É como se estivesse falando com japonês e inglês. Ele não vai entender, irmão. Então o que eu faço? Eu falo de Deus sem falar o nome de Deus, mas eu boto as coisas de Deus. E quando eu tenho a oportunidade, eu boto assim 5 vídeos com músicas seculares. Vou lá e boto um com música em inglês, gospel. Aí boto uns 2 com música com partes, eu escolho as partes para colocar. E assim eu vou inserindo Deus na vida deles. Às vezes a gente quer falar espiritual com pessoas carnais, eles não vão entender. Porque eles escolheram não ouvir você. As pessoas que estão na carne, eles não querem ouvir o espírito. Se eles quisessem ouvir o espírito, eles estavam no espírito. Vocês concordam comigo? Eles não querem, irmão. Isso aí é a escolha deles, mas a gente não tem essa escolha. A gente tem que entrar com eles. E para entrar com eles tem que ser na carne. Você tem que usar... eu estava até falando com a irmã semana passada, que acontece? Eu estava falando com uma pessoa e aí eu queria falar sobre Deus, mas se eu usasse coisa da Bíblia, ele não ia me escutar. Eu comecei a falar sobre ciência.
Eu falei assim, ó, hoje a ciência prova que o corpo, ele não é só corpo, ele também existe a alma. E a alma é algo que a ciência não explica. Somente a religião. E aí fui falando com ele, eu falei pra ele assim, hoje vocês têm que entender. Aí também falei com a irmã que ela tava pregando sobre, a pessoa falou pra mim assim, quem mano é Cristo? Cristo não existiu não. Eu falei, engraçado, Cristo não existiu e a gente conta antes de Cristo e depois de Cristo, assim é datado o nosso calendário. Como que um cara que não existiu pode mudar o nosso calendário? Não adiantava eu falar, irmãos, espiritualmente, eu tive que falar ciência, tive que mostrar coisa da vida dele cotidiana, que onde Deus existia, onde Deus entrava. Porque com pessoas carnais você fala carnalmente, você não pode falar espiritualmente. Com pessoas espirituais, a gente conversa sobre o espírito. Mas com pessoas carnais, a gente fala usando a ciência, usando coisas que eles conseguem. Como a irmã tá falando hoje, coisas materiais. Ela pregou ontem na igreja, né? Foi uma pregação top, também cobra ela essa pregação. E aí o que acontece? Ela pregou sobre isso. As pessoas não querem coisas. As pessoas carnais, elas querem coisas palpáveis, materiais. Já as pessoas espirituais, elas querem coisas espirituais, elas buscam coisas espirituais. São dois tipos de linhagem. Você tem que descobrir hoje onde você tem andado. Se é no caminho carnal ou se é no caminho espiritual. Vamos continuar aqui. Eu vou pulando para não ficar muito longo, tá, irmã? Para não tomar seu tempo. Que a esperança que vocês têm os mantém alegre. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados que você tem e recebam um estrangeiro nas suas casas. Estrangeiro, gente, aqui posso também falar que não é só pessoas de outro país, não. É pessoas que não são da nossa fé, tá? Que não proferem da mesma fé. Eu tenho um caso, eu vou contar pra vocês aqui, eu trabalhei com uma menina que era da Umbanda. E aí ninguém comia nada da mão dela, tinha medo. E eu comia. Porque aquilo que tá em mim é maior do que tá no mundo, eu tenho essa consciência. Ela me dava, eu aceitava de bom, porque eu sabia que Deus ia me guardar. E eu queria ganhar ela. Pra chegar no final da história, eu vou contar o meio, mas no final, hoje ela crê em Deus, tá na igreja, não só ela, mas toda a sua casa, sua mãe que era também de Umbanda, tá. Ou seja, se eu não entrasse naquela guerra, ela não estaria na igreja hoje. E assim foi, irmãos. Aí um dia ela chegou pra mim e começou a me indagar coisa de Deus, e eu comecei a responder. Ué, em nenhum momento eu entrei, ela que me pediu minha opinião. E eu falei pra ela, então, ela falava da visão dela, aí eu falava, nossa, então, a nossa visão não é assim, não. A nossa visão é que o que entra em você, você sabe que houve uma guerra no céu, né? E a terça parte do céu caiu, que é mais de milhões de anjos. E essa parte de anjos é a que entra em você. São os anjos caídos. Aí comecei a explicar, e cada dia ela me perguntava uma coisa, e cada dia eu explicando. Ela tinha uma sede, vocês não têm noção. Aí eu peguei, dei um pendrive pra ela, cheio de filme evangélico e música. Ela tem esse pendrive até hoje. E hoje ela é cristã. Eu comprei o pendrive, eu perdi tempo escolhendo hino, perdi tempo escolhendo... Não perdi tempo não, investi, né, irmão? Investimento. Mas eu perdi tempo, porque eu falo assim, que eu gastei meu tempo com isso. E valeu a pena. Então, assim, às vezes você deixa de receber um macumbeiro na sua casa, um espírita, porque ele não profere da sua fé. Mas você tem que entender que o que está na sua casa, em você, é maior do que todos eles. Se você tivesse na consciência, você recebe qualquer pessoa. Deus te guarda. Então, não deixe de receber pessoas de outras religiões na sua casa, porque você pode converter eles. Claro que com inteligência. Você viu? Em nenhum momento eu questionei a fé dela. Eu fiquei quieta. Eu falava com ela da minha fé, sempre mostrei Deus em todas as minhas atitudes com ela. Ela fala, queria conhecer um crente igual a mim. Eu fui na casa dela, nenhum crente nunca foi na casa dela. Eu almocei com ela, eu orei na casa dela. Então, assim, eles têm sede, só que às vezes a gente chega de forma errada, a gente chega metendo o pé na porta, e não é assim, irmãos. É que eu falei, pessoas que estão na carne, você tem que tratar como a carne, pessoas que estão no espírito, você trata como espírito. Hoje eu falo com ela espiritualmente, mas antigamente eu falava carnalmente. Ela me perguntava, eu tirava as dúvidas dela, ela me perguntava, eu tirava as dúvidas dela. Mas em nenhum momento eu cheguei entrando, batendo o pé na porta, porque Deus, ele bate a porta. A palavra fala o quê? Que Deus está batendo a porta. Em algum momento a palavra fala que Deus entrou? Deus não é mal educado, não. Quem entra batendo na porta é o diabo. A gente não pode ser igual a ele. Ele entra metendo o pé na porta e derrubando tudo, irmão. Não se confunda. Às vezes a gente está pregando o evangelho de forma errada. E a gente está perdendo vidas, em vez de conquistar. Mas vamos continuar, que eu já estou tomando tempo da irmã.
Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Aqui que eu queria chegar. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que eles abençoem e não que amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. É difícil, irmão, você se alegrar com aquela pessoa que só te persegue. Vou te falar no trabalho. Eu tenho uma pessoa no meu trabalho que, Deus do céu, ou pessoa enviada, meu Deus. E olha, eu tentei vergonha de falar. Diz que é crente, mas ela não vai na igreja. Ela é uma crente só de nome. Quantos crentes assim você tem por aí? Fala que é crente, não vai à igreja, não é dizimista, vai na igreja quando quer. De 3 em 3 meses, de 5 em 5 meses. E diz que é crente pra todo mundo, eu sou crente. Mas é atribulada, irmãos. Olha, tem hora que ela fala cada coisa que eu tenho que respirar fundo. E ela grita, ela é uma pessoa que ela fala alto, ela grita. Eu fico respirando fundo. Às vezes quando ela solta os palavrões, eu fico respirando fundo. Conto de 1 a 10. E eu tenho orado a Deus pela vida dela. E tudo que ela me pede eu faço. Porque eu vivo isso aqui, ó. Vamos terminar de ler pra vocês verem o que eu tô falando. Alegre com os que alegram e chore com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Ou seja, mesmo aquelas pessoas que você odeia, você tem que cuidar. Que você odeia não, que ela te odeia. Você tem... Quando a pessoa ela te odeia e te persegue, parece que cria um muro, irmãos, espiritual. Você não consegue olhar para aquela pessoa da mesma forma. Você não consegue, é mais forte que você. Só que a gente precisa olhar. É isso que tá falando aqui, vamos continuar. Não seja orgulhoso, mas aceite serviços humildes. Tem pessoa que fica escolhendo serviço. Deus não fala isso. O que foi imposto, você faz. Se você está na igreja, eu fico triste quando o irmão troca de igreja e ele era, vou dar um exemplo, ele era diácono da igreja. Aí ele chega lá como irmão. Ele já quer ser diácono na hora. Ele não entende que tudo tem um processo. Você tem que chegar lá, se você saiu de um lugar, você perdeu o lugar. Você vai começar numa igreja nova, você tem que entrar como membro. Você tem que seguir todas as regras da igreja para depois chegar lá. Você tem que entender esse processo. Nada é... Olha só. Você já parou pra pensar, Deus, né? Jesus, ele não podia nascer num rei que estava no trono, para ele já nascer na linhagem rica? Pensa isso comigo. Já pensar nisso? Ele não podia, ele não era rei? Mas por que Jesus nasceu pobre lá onde ele nasceu no estábulo? Já pararam pra pensar por quê? Ele estava dando a maior lição de vida para vocês. E para mim, é claro, para nós. Que humildade, ele é rei. Mas ele começou da onde? De baixo. Muitas pessoas só querem ficar lá em cima, irmãos. Vou voltar lá no começo que eu comecei falando. Você é servo. Você não é rei, não. Entenda. Meu tablet, né? Eu tenho o planeta Terra. Aí minha amiga falou assim, por que você bota o planeta Terra e o espaço no seu tablet? Eu falei, para todo dia eu lembrar que eu sou humilde. Por quê? Às vezes, por você conhecer demais as coisas, você entender demais, você estudar demais, o nosso ego acaba inflando. Então, quando eu abro meu tablet para estudar, eu vejo o mundo, eu me sinto quão pequena eu sou. Olhando tudo. E olha que nem o mundo inteiro, é só aquela parte que tem a Terra. Eu já me sinto pequena, você imagina o mundo todo. Né? Aprendam essa manhã o quão você é humilde e que você tem que respeitar o processo. O processo existe para ser seguido. Você já viu que uma galinha não nasce do nada. Tem que ficar o ovo, tem que chocar. É um processo. O sucesso, ele é um processo. O sucesso, ele não nasce do nada. Você vê a pessoa no maior sucesso, você acha que ela chegou ali e fez sucesso? Não. Você tem que estudar a carreira dela, você vai ver que ela sofreu muito. Tudo tem um processo. Então não queira ser a rainha e o rei, não. Vocês são servos. Continuando falando sobre as pessoas que nos perseguem. Não paguem, o 17, tá, irmãos? Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Vou ler de novo, vamos ler de novo. No que depender, 18, tá? Romanos 12, versículo 18. Anotem aí. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixe que seja Deus que dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei, eu acertarei contas com ele, diz o Senhor. Irmão, não é você que se vinga, eu vou me vingar de fulano.
A Bíblia fala isso? Que é pra você se vingar? Quem que vai se vingar por você? Não é qualquer pessoa não, gente. É Deus. Acordem, é Deus. Vamos continuar. Mas façam como diz a Escritura, versículo 20. Se o seu inimigo estiver com fome, termina aí, irmã Sônia, dê comida a ele. A senhora já falou isso várias vezes nas suas pregações. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso. Vou ler de novo, hein? Porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Porque ele te tratou tão mal, você tratou tão bem. Assim que eu faço com a mulher lá. Às vezes... E não é só não, eu tenho também um homem também que me trata muito mal. E na faculdade também eu tenho, falei com as irmãs, eu sou formada em contabilidade, eu sou contadora, e eu faço direito. E por eu ser mais velha, as pessoas fazem bullying comigo. E toda vez que eu levanto a mão para falar alguma coisa, eles ficam rindo, eles têm um grupo. E eu vejo que eles ficam tudo digitando. Isso entristece o nosso coração. Porque eu tenho 47 anos, eu não cheguei ali do nada, eu tenho toda uma história. Só que eles não têm, eles estão construindo a deles. E eles, em vez, alguém conhece o mito da caverna? Em vez de eles conhecerem, chegarem perto de mim e me conhecerem e absorverem o que eu tenho para ensinar, não, eles preferem me excluir. Para quem não conhece o mito da caverna, é assim, várias pessoas vivem dentro de uma caverna, eles nunca saíram. E teve uma pessoa que saiu e voltou, mas eles eles rejeitaram o conhecimento de quem saiu e voltou. Ele estava contando como que era lá fora e chamando eles para sair, eles não saíram. A moral da história é que eles morreram. E assim é na nossa vida. Às vezes tem pessoas que já viveu. Eu falei para a irmã Sônia, estava falando sobre ângulo de visão de vida, ela já tem 360 graus. Ela já tem uma visão ampla, mas as pessoas não querem sentar ao lado de Gamaliel e pegar o conhecimento dela e extrair. Eles querem excluir, por ela ser mais velha. Mal sabem eles o mal que eles estão passando. Porque se você conhece o perigo antes dele acontecer, você consegue fugir dele. Como que você vai conhecer o perigo antes dele acontecer? Conversando com pessoas mais velhas. Porque elas têm coisas que você não viveu, mas elas já viveram. Elas sabem de coisas que você nem imagina. Assim como nós também temos coisas para aprender com os jovens, porque a gente nunca sabe de tudo, humildade. A gente está sempre aprendendo. Eu tenho muitos amigos jovens, porque eu gosto de aprender com eles. Eu estava falando com ela que eu tenho uma estagiária, agora ela já é minha auxiliar, e às vezes eu faço um negócio, eu sou muito rotineira. Aí ela vai e chega pra mim numa maior educação e fala assim, por que você não faz assim? Aí eu paro pra pensar, cara, ela tem razão. Eu falo, não, é uma boa ideia. Eu não sou uma pessoa que não escuta. Quando são boas as ideias, eu escuto, mas quando não é boa, eu excluo. Mas ela geralmente só tem boas ideias, eu sou muito fã dela. E eu trato ela como se fosse minha filha. E ela gosta muito de mim, porque ela passa pra mim, eu passo pra ela. A gente tem essa troca de absorção. Isso aí é necessário, irmãos. A Bíblia fala várias vezes sobre aconselhamento, sobre discipulado, é sobre isso, essa troca de conhecimento. Só que os jovens de hoje, principalmente os do mundo, rejeitam isso. Eles rejeitam os bons costumes. Eles rejeitam... não dão lugar para os idosos no ônibus. Eles não querem que os idosos sobressaiam. Eles querem que a gente morra. Eu acho que esse que é o pensamento deles. Morra rápido, entendeu? Sendo que os que não são da família deles, é claro, da família deles pode viver, mas os que não é da família deles é o famoso egoísmo, né? Hoje nós vivemos, é o que eu falei para vocês, o mundo quer mostrar para vocês hoje que vocês não é um nada. Isso que o mundo quer mostrar. O mundo quer mostrar também hoje que os idosos não é nada. E que para você olhar para o seu próprio umbigo, só para sua casa. Não é só a sua casa que importa não, irmãos. Falando nisso, eu vou contar uma história para vocês. A gente vive num mundo hoje, chama-se a história do rato. A gente vive num mundo hoje dessa história que eu vou contar para vocês. Numa fazenda, um fazendeiro estava com uma infestação de rato. O que ele fez? Foi lá e comprou uma ratoeira. Aí ele chegou com a ratoeira na sacolinha, né? E quando ele abriu essa ratoeira, o rato viu. Quando ele viu, ele entrou em pânico. Porque ele viu... A senhora conhece a história, né? Você tá rindo, irmã. Ele entrou em pânico quando ele viu a ratoeira. Ele saiu correndo para falar com a vaca. Lá tinha uma vaca, uma cabra. Não era uma fazenda grande, né? Era uma casa de roça. E tinha uma galinha. Aí ele chegou e falou assim pra vaca. Dona Vaca, você não sabe o que aconteceu. O fazendeiro comprou uma ratoeira. A vaca olhou pra cara dele, sincera, falou assim, e eu com isso? Você já viu ratoeira matar vaca? Esse problema é seu. E virou as costas. Ele foi correndo falar com a cabra. Dona Cabra,
A senhora não sabe o que aconteceu comigo. O que aconteceu? O fazendeiro comprou uma ratoeira. Você sabe o que a dona Cabra falou? Você já viu ratoeira matar cabra? Ah, meu filho, isso aí é um problema seu. Ele, triste, já com 2 respostas parecidérrimas, ele foi falar com a dona Galinha. Ele pensou, poxa, a dona Galinha vai me entender, né? Ela é um bicho pequeno. Foi lá falar com a dona Galinha. Galinha, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu, meu filho? Olha, o seu fazendeiro comprou uma ratoeira. A Galinha olhou pra cara dele. O que eu tenho a ver com isso? Fala pra mim. Desde quando uma ratoeira mata galinha? Esse problema aí é seu. O rato, muito triste, se escondeu e ficou lá quietinho. O que ele mais queria podia fazer? Aí, passou a noite, amanheceu o dia, a mulher do fazendeiro foi fazer café. Tinha uma cobra e picou ela. Ela ficou doente. Quando você fica doente, irmão, o que você toma? Canja. Ah, você vai falar sopa, mas é canja. Quem que rodou, irmã? Galinha. Vocês já viram o ratoeiro matar galinha? Mas a canja mata. Mas a canja mata. Vamos continuar. A mulher não melhorou. Teve que chamar uns parentezinhos dela lá pra ficar. Tinha que aumentar a carne, né, irmão? Eles estavam numa situação não muito boa. Mataram a cabra. Você já viu ratoeira matar cabra? Mas um churrasquinho tinha que matar, né, irmão? Assim foi. Aí o que aconteceu? A mulher morreu. Como dizia lá, né, esqueci o nome dele, lá da Escola de São Raimundo. Aí a vaca rodou, porque tem que chamar a vizinhança toda, foi o enterro, fez parente dela tudo quanto é lugar, a vaca rodou. Qual que é a moral da história, irmão? O problema do outro parece não te afetar em nada, mas você tá errado. De alguma forma vai respingar em você. Essa é a moral da história. O mundo que a gente vive hoje é o mundo da vaca, é o mundo da cabra, o mundo da galinha, onde o problema do outro não me importa. Só que eles estão enganados. Você agora não vai se enganar mais. Quando alguém falar pra você bem assim, o problema de fulano, você fala assim, olha o rato, hein? Aí você conta essa história. Lá no meu serviço, todo mundo fala assim, acontece uma coisa, o pessoal, olha o rato, hein? Eu tenho várias histórias. Quando eu vim aqui de novo, eu conto outros. Mas essa do rato é top. Vamos continuar, que eu quero finalizar. Na verdade, já finalizei com vocês, né? O 21, não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. É isso que eu queria falar com vocês. Como ela já me apresentou, né? Meu nome é Maristela. E eu gosto de falar frases, eu gosto de falar coisas. Eu gosto de mostrar o prático do evangelho. Porque eu acho que eu não sou muito teológica, ela já é. Eu gosto mais da praticidade, porque eu acho que tem pessoas que entendem de uma forma, cada um, né, entende de outro, então eu gosto de ser prática. E é isso que eu queria falar com vocês, eu espero a gente se ver outras vezes e a gente vai falar sobre outros assuntos. Qualquer coisa, me siga no TikTok, é mstelago, que é a minha assinatura digital, vocês podem me seguir lá. Acho que a irmã Sônia me segue, se vocês seguem ela, vocês vão me achar lá. Qualquer coisinha, ela bota meu TikTok lá pra vocês. E é isso. Obrigada, tá, irmã? Bem, mas agradeço a Maristela, né? Boa mensagem. Ela disse que não é muito teológica, mas ela é modesta, porque ela falou um cara de teologia aqui, e teologia boa mesmo. Muito boa palavra, me edifiquei, eu fiquei embebecida enquanto ela falava, e às vezes ela me perguntava, eu só concordava, porque eu estava em êxtase aqui pela mensagem. Muito boa mesmo, que Deus continue lhe abençoando ricamente, juntamente com você e sua família. Foi um prazer enorme ter a diaconisa aqui conosco, nesse bate-papo aqui da sala de visita. Como ela mesma já se apresentou, ela é estudante de Direito, e futuramente ela vai poder estar esclarecendo algumas dúvidas aqui a respeito no direito, né? Mas agradeço muito a presença dela e a presença de vocês aí que estão visualizando esse vídeo, né? E espero também que seja edificante como foi edificante para mim. Obrigada mesmo, gratidão sempre. E a vocês aí, fiquem na paz do Senhor. E próximos dias vocês irão ver outras pessoas e futuramente ela volta aqui para falar um pouquinho mais. Obrigada, gente. Obrigada, Maristela. Tchau, gente. Deus abençoe grandemente sua vida.
a sua casa, a sua família e todos os seus. Obrigado, gratidão sempre e até o próximo Sala de Visita. Obrigada.